Olá, meus amores, que prazer estar aqui com este programa que eu sou apaixonada, um novo feminino, sempre trazendo convidadas tão especiais que chegam aqui, que sentam aqui ao meu lado, que abrem o coração para contar a sua história de vida. Hoje eu tô com uma mulher muito especial, eu tô com a Ana Rosa Augusto. Ela tem 57 anos, ela é empresária, sócia da Bless, assessoria e comunicação empresarial. Ela está como secretária de turismo na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Casada há 31 anos, ela teve uma filha, Ana Luísa. É uma mulher apaixonada pela vida, cheia de fé e como tantas outras mulheres, ela também precisa equilibrar 10.000 pratinhos todos os dias, porque nós somos todas iguais. Eu tô aqui com a maravilhosa da Ana Rosa. Seja muito, mas muito bem-vinda. Obrigada, Renata. Que prazer ter você aqui. Igualmente. Amores, eu vou dar um spoiler aqui do que a gente vai falar hoje neste programa, tá? Que tá maravilhoso, imperdível, um tema que eu tenho certeza que vocês vão se identificar, vocês vão se conscientizar, porque a gente vai falar sobre conscientização, sobre depressão e suicídio e sobre aprender a conviver com a dor de perder um filho. Ai, Ana, para a gente poder começar este programa que vai ser muito especial, eu tenho certeza disso. Se apresente para essa audiência maravilhosa. Quem é você, Ana Rosa? Como você mesmo disse, Renata, eu sou uma pessoa assim, sempre otimista, com muita fé, uma mulher que acredita na vida, acredita, a gente estava conversando um pouquinho antes, de se ressignificar, né? E a gente precisa, por tudo que a gente vai passando, é impossível a gente não mudar com tudo que a vida vai nos apresentando, né? E a gente tem que escolher, né? A escolha é nossa, que cor que a gente quer dar para essas escolhas. Para os desafios, né? Desafio todo mundo tem, né? Exatamente, exatamente. Ana, eu queria que você contasse, ouvindo a história dela, né? Eu sempre falo, hoje, aos 43 anos, a Ana aqui, com a idade dela, nós temos uma história, temos uma infância. Eu sempre falo, quem você é hoje está relacionado com este início. Por isso que eu sempre gosto de falar como foi a tua infância. E eu achei muito interessante o que você viveu na tua infância e o que você foi percorrendo, né? Todos os desafios que você passou, dessa história toda, que ela é difícil. É bem difícil. É muito difícil, gente. Muito difícil passar pelo que ela passou e passa. E talvez você também passou por isso, né? Conta pra gente como foi a tua história, né, nessa infância, que eu achei muito interessante o que você falou, que você viveu uma história encantada, né? Bem aquela história assim de que a gente vê em novela, né? O lado bom. O lado bom. O lado bom da novela, né? Um pai e uma mãe que tinham um casamento muito bom, muito estável, então eu vivi num ambiente muito estável. Tenho uma irmã que é 11 meses só mais nova que eu sou a mais velha de casa. Tivemos uma vida confortável, não ricas, mas uma vida confortável. E depois de 11 anos, minha mãe engravidou de novo. Então, eu tenho um irmão que é 11 anos mais novo e depois uma irmãzinha que é 16 anos mais nova que eu. Sim. E que é até minha sócia na empresa.
Então, assim, foi tudo muito perfeito, sabe? Em colégio que eu estudei, as minhas amizades, tudo muito saudável. Sim. Então, eu costumo dizer, eu vivia num país das maravilhas. Eu era Alice, né? Meu primeiro namorado é o meu marido, que eu estou até Achei hoje. tão lindo isso. Que eu estou até hoje, uma pessoa ótima, a gente se dá bem, temos um casamento sólido. E tivemos a Ana Luísa, Sim. né? A nossa filha. A Ana Luísa. A gente falou, você perdeu a Ana Luísa há quanto tempo? Vão fazer 8 anos agora esse mês. 8 anos. 8 anos. Como foi isso, meu amor? Bom, Ana Luísa, filha única, né? Então, eu falo, até nisso, meu mundo era cor-de-rosa. Eu sonhava em ter uma menina e fui agraciada com uma menina bem doce, muito querida, também toda perfeitinha para a gente, né? Para os pais, para quem convivia com ela. E quando ela estava já na faculdade, no último ano dela de faculdade, ela começou a apresentar como se fosse uma ansiedade, né? Então ela chegava para mim e falava assim, nossa, eu estou passando mal, mamãe. Ela era bem mignon, tinha 1,5 m, magrinha, uns 42 quilos. Sim. E você via, então quando ela falava que estava passando mal, eu via o coração dela mesmo saltando assim, dava até aflição. E às vezes ela chegava a desmaiar, né? E então o que eu pensei? Que era como o meu avô paterno, que eu não cheguei nem a conhecer, sofreu um infarto, né? Eu falei, pode ser cardíaco, né? A família tem histórico, tem um tio também. Eu falei, vamos levar no cardiologista. Então, eu comecei levando num cardiologista, vi que não tinha, deu tudo negativo. Aí, levei num neurologista, tudo negativo. E fui levando, assim, em outros médicos, né? Pensando que fosse algo, assim, mais comum. E quando deu tudo negativo, só que a gente fala assim, eu levei nesse, deu negativo, eu levei naquele, você faz exame. Isso se passou, aí vamos falar, quase um ano. Né? Então, ela estava no final do ano, fazendo o TCC dela. Ela era uma menina... Uma pressão, né? Que a gente e ela era sabe muito que perfeccionista, demais. Né? Tá. Ela se formou em fashion design e você pegava o que ela fazia, virava do avesso, não existia avesso a roupa dela. Uau. E às vezes a mesma roupa, alguma peça que ela estava fazendo, ela desmanchava 10 vezes até ela achar a perfeição. Então, ela era muito exigente interna. Com ela. Então, eu falei, deve ser isso, né? Ela tinha que preparar uma coleção inteira para apresentar. Falei, deve ser esse perfeccionismo. E como esgotou toda essa parte, falei, vou levar no psiquiatra, né? Para ela conversar. Às vezes é a pressão desse final de ano. E levei, e o psiquiatra conversou com ela adulta, né? Conversou com ela sozinho, mas me chamou depois, com autorização dela. Eu entrei na sala e ele falou, olha, pelo que a gente conversou, é isso mesmo, ela está sofrendo, não está dormindo direito, sofrendo essa pressão, vou passar um ansiolítico para ela bem levinho e vai melhorar. E tudo bem, levei para casa, mas ela ainda apresentava, e a gente esperando esse final de ano passar. Passou o final do ano, ela continuou e até piorando um pouco. Falei, é a pressão. Eu sou muito otimista para tudo, né? E daí eu falei assim, é a pressão agora para o mercado de trabalho, né? Nunca teve que trabalhar, procurando o que era. Sim, tal. A gente sabe que né, eles passam jovens, eles estão experimentando isso. Exatamente. E que é natural. Eu achei interessante o que você está trazendo, porque são sinais, né, que hoje você consegue falar sobre isso, que... É uma surpresa, porque assim, eu estou me colocando no teu lugar. Você confunde, exatamente. Olha como é importante isso, gente. Porque as pessoas talvez te perguntaram isso, que é uma curiosidade, porque é um tema, gente, é um tema desafiador. Não é fácil eu estar aqui falando com esta mãe, tá? Eu sou psicóloga, eu já atendi muitos adolescentes, então assim, é muito desafiador, é delicado. E ela, deste lado, no papel de mãe, provavelmente passou por muitas coisas. Você não viu, você não prestou atenção, não teve sinais. Meus amores, a gente está falando sobre depressão. A gente está falando sobre uma dor interna, uma dor da alma.
E hoje, é uma dor né, silenciosa, não é, Ana? é silenciosa e a pessoa que está doente de depressão, ela não quer que as pessoas saibam. Né? Exato. Ela camufla. E a gente vê isso até hoje na televisão, quando a gente vê grandes comediantes. Pessoas que a gente convive e a pessoa morreu. Tirou a vida. Exato. Você fala, mas como? A pessoa era tão alegre. Às vezes é o palhaço da turma. Exato. E não é à toa que muitos palhaços, né? A gente sabe disso. Então, assim, a gente vê que as pessoas tentam camuflar porque elas têm vergonha de ter depressão. De expor. Elas mesmo têm esse preconceito que a doença que elas são portadoras. Exato, exatamente. Então, assim, e é o que ela está fazendo, o que ela está falando. Ela foi investigar, né? A confusão ali é pressão, porque nós sabemos, né, quem tem filho aí na faculdade, nós passamos por isso, então a gente sabe que é uma coisa que a gente prevê que seja assim, né? E aí ela foi, daí ela começou a tomar daí ela começou com um tratamento assim levinho, mas como não melhorou, ela mesma pediu para ir num psicólogo. Então, só que também psicólogo você tem que você melhor que eu vai saber disso. O paciente tem que se identificar com você. Para poder se abrir, né? Para você poder tirar algo. Lógico que vocês têm todo um jeitinho, mas o paciente tem que se identificar. E daí, com isso, ela foi em um, ela foi em outro. E a gente está falando aí que já está passando aí 3 anos. Né? Olha aqui. O psiquiatra que nós encontramos para ela foi o que ficou durante todo esse período de praticamente 4 anos de luta. Né? E eu e o meu marido sempre estivemos do lado dela, apoiando ela. E daí até ela achar essa psicóloga mais ou menos um pouco antes de 1 ano que ela se identificou e que ela ia nas sessões e que ela foi se abrindo. Só que é 1 ano depois, praticamente, que ela se abriu o motivo que causou toda essa depressão. A Ana Luísa também se automutilava, né? Ela explicava para mim. Então, muita coisa que eu sabia como lidar e que eu sei, é porque ela mesma se abria comigo. Né? Isso que eu ia te perguntar, então, se ela falava. Ela escondia, ela, como todos, esconde que estão se automutilando. Sim. O dia que eu descobri, eu tinha colocado a mão na perna dela, não sei o que eu fui, ela deu um grito. E quando eu vi, a automutilação dela eram cortes profundos, né? Ela estava com um talho na coxa de quase um dedo, você vê a carne dela ali, já era coisa assim de uns 2 dias. Então a gente fica apavorado e daí eu acho que quando a gente descobre, ela se sentiu até mais à vontade para poder estar se automutilando. Mas como mãe, difícil, e você não entende, eu pensei, ela está tentando se matar, mas ali não era, né? A automutilação é quando a pessoa quer se aliviar a dor da alma dela com aquela dor que ela sente física para ela ficar preocupada com aquela dor, né? Exatamente. Esquecer o que está ali afligindo, né? Exatamente. Os pais, eu já conversei com alguns pais, já atendi adolescentes assim, alguns com transtorno de borderline, né? Também. Outros não têm este diagnóstico, mas para vocês entenderem, não é bobagem, tá? Não é uma frescura, não é para chamar atenção. Que fique claro isso. E o relato deles, eu vou falar aqui, estando do lado, ouvindo a dor das pessoas, né, como profissional. E o relato, exatamente o que ela falou, tá? Que a Ana falou. Quando eles cortam, eles falam, a pressão interna, a dor interna é tamanha que quando eles se cortam é um alívio. Ele não quer morrer, ele quer aliviar a dor. Exatamente, é para aliviar a dor. Né? Meus amores, a gente vai precisar aqui, que a gente vai aprofundar todo esse movimento que ela faz de conscientização. A gente vai fazer uma pequena pausa aqui, a gente já volta. Eu estou aqui para falar da Plenitude Design, que são os nossos parceiros aqui neste programa que eu amo, o Novo Feminino. A Plenitude Design compõe, né, este cenário maravilhoso aqui com essas poltronas encantadoras, onde eu recebo as minhas convidadas. Gente, a Plenitude Design
tem fabricação própria há 25 anos. A matriz fica em Arujá, tem mais de 5 lojas espalhadas na Grande São Paulo. São especialistas em poltronas reclináveis, design, sofisticação, é tudo de melhor. Você também merece ter na sua casa Plenitude Design. Voltamos, meus amores, com esta querida aqui, com a Ana Rosa, falando deste tema tão importante, tão difícil, né? Com essa coragem aqui, com esta força que esta mãe tem, com este trabalho que ela vem desenvolvendo desde então, né? De conscientização. Gente, olha que incrível isso. Eu não sei como é estar no lugar dela. Talvez você também não saiba. Talvez você também se identifique. E é muito desafiador, é lindo o que você faz. Porque tem que ter uma superação. Tem que ter um ressignificar. Olhar para você, Ana, é enxergar força, é acreditar em Deus, é saber que tem fé aí dentro, é saber que tem um propósito aí dentro de você. É só olhar para você, tá? É um prazer imenso, entende? Ter essa oportunidade de você poder falar com tantas mulheres. Minha amada, a gente estava falando sobre essa questão, né, da mutilação, desse sofrimento desses jovens, assim, ou seja, o que ela está fazendo, o que ela está falando, né, ela esteve junto, ela procurou ajuda, ela fez um tratamento, ou seja, não foi do nada, né, e chegou, né, neste ponto. Ela teve todo o apoio, tudo que a gente... Todo o suporte. Que na época a gente tinha de conhecimento, que era o melhor para quem sofre de depressão, né? Nem todo depressivo é suicida. Exato. Tem a tendência suicida. No caso da Ana Luísa, a gente tinha essa conscientização, né, pelo próprio psiquiatra, que ela realmente era um perigo para ela. Sim. Né? E ela também sempre deixou isso muito claro pra gente. Sim. Mas, lógico, a gente luta porque a gente não quer acreditar e porque a gente não quer perder. Sim. Né? Então, ela dentro de casa teve muito apoio. Sim. Não só da área médica, de terapias que a gente também pode recorrer, mas infelizmente nem todo mundo é assim. Sim. Né? Nem todo mundo tem esse apoio da família, do seu convívio. Então, além de lidar com a depressão, ainda tem que lidar com o bullying por ser portador de depressão. Exatamente. Né? E que deve ficar mais pesado ainda. Infelizmente, né? Fica mais pesado ainda, e hoje eu convivo com muitas pessoas assim. Então, daí teve todo esse transtorno na nossa vida, a gente teve que mudar. Eu praticamente não dormia. Sim. Porque por ela se cortar, se eu estava no meu quarto, eu escutava qualquer barulho de madrugada no quarto dela, eu já pulava lá, né? Sim. Eu moro em apartamento, às vezes até num vizinho, e então eu não tinha qualidade de vida também. Mas permaneci trabalhando, tentando manter o meu ritmo normal, o mais possível. E eu sei que chegou no ponto que a Ana Luísa se abriu com a psicóloga. E aí ela pediu para a psicóloga chamar eu e o pai dela para contar o que era que estava causando essa depressão nela, e essa vontade dela morrer, né? Dela tirar a própria vida. E nós fomos nessa sessão, ela ficou numa sala do lado, ela falou, pode falar o que quiser, o que eles perguntarem pode responder, dentro do que a psicóloga sabia. Do contrato então, que elas estabeleceram, né? Mas eu quero que eles saibam, mas eu não quero participar. Tá. E mãe, parece que tem um terceiro, né? O sexto sentido, né? Sentido. E eu imaginava assim, aconteceu alguma coisa que desencadeou essa depressão.
porque podia ser fisiológico, podia Sim. ser alguma outra coisa, mas eu falava, não, foi alguma coisa que aconteceu. Mas eu não imaginava o quê, né? Não imaginava que era o que aconteceu com a Ana Luísa. E a psicóloga falou que ela havia sido abusada, né, sexualmente dentro do colégio que ele estudava, era um colégio particular, bem tradicional, em Mogi das Cruzes, aos 10 anos de idade, por um menino de 16. Nossa. A Ana Luísa era muito adiantada nos estudos, né, ela se formou na faculdade, ela não tinha nem 20 anos. Então, ela já estava na hora do intervalo com o pessoal Sim. maior. E quando ela foi contando isso, lógico que foi um choque, a gente saber que ela passou por isso 13 anos depois, sozinha. né? Porque ela estava com 23 anos, 13 anos depois, sofreu sozinha, mas, ao mesmo tempo, eu fiz uma retrospectiva, né, rápida aos 10 anos. E daí, o que eu notei? A Ana Luísa, ela era filha única, eu vestia ela igual uma boneca, né? Com os vestidos mais lindos, ela tinha um cabelo comprido, era a minha boneca, né? Que eu queria ter tido. Sim. E ali eu descobri que, bem nesse período, ela começou a se vestir muito masculinizada. Ela começou a usar umas calças, hoje a gente fala que é essas roupas que as skatistas usam, aquelas calças largas, tênis maiores, blusinhas largas. Apesar que ela era magrinha, ela não tinha assim ainda um corpo formado que chamasse atenção. Mas ela se escondendo, exatamente. Ela se escondeu. E eu achei naquele período, que é o que a gente fala, a gente acha, que ela estava imprimindo uma identidade diferente, dela, um gosto, né? Adolescente. Pré-adolescente, eu falei assim, eu vesti ela desse jeito, ela não quer. Ela tem estilo próprio, ela sempre já tinha essa tendência de querer fazer moda, né? Sim. O pessoal é diferente. É mais arrojado, né? Exatamente. Quando ela já estava moça, ela descoloria o cabelo dela totalmente. O cabelo dela era branco, porque ela tinha o cabelo da cor do meu, mas daí o cabelo dela estava branco, tinha muita tatuagem, mas eu achava até bonito nela, né? Ela era uma menina muito estilosa, né? Então, assim, a gente não percebe, porque os sinais que ela estava dando eram muito comum para a idade dessa transformação, né? Da pré-adolescência. Lembrei também que a única coisa é que nessa época ela estava já fazendo educação física e ela chorava para não ir na educação física. E ela chegou a me atormentar tanto que eu cheguei a pedir um afastamento dela por um período. Só que depois ela voltou. Aí o que eu descobri? Esse menino foi exatamente na época que ele se formou e foi embora. No ano seguinte ela estava fazendo educação física normal. Né? Eu não gosto de fazer exercício físico. O pai dela faz tudo e mais um pouco, né? O meu marido, ele surfa, ele treina, joga tênis. Eu nunca gostei. Aliás, faz parte da minha família. Ninguém do lado da minha família gosta de fazer nada físico. E eu pensei, puxou eu, né? Não gosta. Então, a gente acaba respeitando e eu não fui investigar o porquê. Porque, para mim, era tudo tão normal, né? Para a idade dela, aquilo que ela estava passando, tirando esse choro, que isso realmente me incomodou muito. Então, eu deduzo que era nessas horas da educação física, né? Que ele deveria abusar dela, porque foram 6 meses. Ah, não foi uma única vez? Não, ela passou 6 meses pelo abuso. Né? 6 meses? 6 meses pelo abuso. Aí só parou quando ele deve ter se formado e saído do colégio. Então, no ano seguinte, né, pelo que a gente levantou, foi de um meio do ano até um final do ano. Né? E depois acabou. E depois ela voltou, assim, pra gente estava tudo normal. Ela sempre foi muito boa aluna. Então, minha mãe era pedagoga. Então, a gente sabe que, às vezes, num desenho, né, ela sempre instruiu isso a gente cresceu vendo ela falar de outros alunos, às vezes uma redação, como nós estávamos comentando, alguns detalhes, mas a Ana Luísa, ela foi na vestimenta, foi na forma dela. Ela se expressou ali, querendo, eu não quero chamar atenção. Os amiguinhos dela sempre foram os mesmos, né, e ela não era uma menina assim... ela era muito querida ali no meio dela, teve uma infância, eu achando normal, uma adolescência normal, a única coisa é que ela não era muito de querer sair noitada, não, que ela não saía. Né? Tinha um lugar lá em Mogi que ela gostava, na época da faculdade ela frequentava alguns lugares de São Paulo, mas muito menos do que eu imaginava, que ela poderia estar aproveitando, né, esse momento, essa fase da vida dela. E daí o que a gente viu?
todo esse transtorno dela, toda essa ansiedade, foi porque bem nessa época, do final do ano que a gente volta agora, né? Sim. No final do ano da faculdade, foi quando ela estava com um namoro sério. Entendi. Então, lógico, né? Ela deve ter, que o namorado quis uma intimidade maior, foi quando ela entrou num pânico, né? Porque ela começou a relembrar, porque na verdade ela apagou isso da vida dela, da memória dela, por um período de anos. E quando ela começou a namorar, ela relembrou tudo que ela tinha passado aos 10 anos. É interessante o que ela está trazendo, meus amores, porque quando no nosso cérebro, né, algumas situações traumáticas, é muito comum, já atendi muitas mulheres que passaram por abuso aos 6, 8 anos de idade e que vão lembrar aos 30 anos. E o que ela está trazendo é comum. O nosso cérebro protege aquilo que doeu tanto e ele esconde ali, num lugarzinho. Só que o que foi vivido, né, na cidade, onde a gente tem lembrança, quando você vai passar por uma situação parecida, né, ele volta. Né? É o que fala, é o gatilho, é um né? gatilho. E o que ela está trazendo foi exatamente isso. Né? Esse gatilho, onde aquilo que estava ali dentro, né, reverberou, saiu, e ela não soube lidar com isso. Não. Então, assim, e quando ela lembrou de tudo que ela contou, que ela se abriu com a psicóloga, nas sessões, lógico que eles se aprofundavam, e daí ela entrou num parafuso que foi muito pior. Ela não teve uma melhora, ela teve uma piora a relembrar tudo isso. Sim. Né? E por mais que a gente tentou ajudar, a gente não conseguiu. E chegou um período que ela estava, os 10 últimos dias dela, ela estava dormindo comigo, né? Porque ela não queria dormir sozinha, eu acho que com medo dela tirar a vida dela, porque ao mesmo tempo que ela quer morrer, ela fazia planos. Então, olha que coisa. É uma dor. Porque a pessoa quer matar a dor, ela não quer matar a vida dela. Né? É muito então, assim, importante Ana isso Luísa, que você está trazendo. 4 anos ela teve esse namorado e permaneceu até o último dia dela, era o mesmo namorado dela, né? E ele muito companheiro, entendia os altos e baixos dela, semana que ela não estava muito bem, mas a Ana Luísa não parava a vida dela. Ela estudou, ela foi fazer uma extensão universitária, tinha acabado de se formar num outro curso, estava pensando em abrir um negócio dela, então uma pessoa que quer morrer não vai pensar, eu vou abrir não sei o quê. Né? Você entrei na página dela do computador, nos arquivos dela, estava ali algumas referências para o casamento dela. Então, ao mesmo tempo ela falava, eu não vou estar aqui, mãe. Quando eu falava alguma coisa, quando eu tiver um netinho, não sei o que, o seu casamento, eu trabalho com eventos, né? Sim. Dela, eu não vou casar, eu não vou ter filhos. Ela não falava, eu vou morrer e não vou, entendeu? Mas eu não vou casar. De alguma forma, ela não conseguia ver. E de uma forma que ela falava pra gente, esse tempo não vai existir na minha vida. Né? Que interessante isso. E realmente aconteceu. E é sutil, né? Isso, tudo que você está trazendo hoje, com esses detalhes, que deve ter sido muito difícil para você olhar para tudo isso. E para mim foram assim 4 anos, Renata, mas nós como pais, foram 4 anos que parece que a gente estava dentro de um turbilhão. Sim. Porque a gente lutava, a gente não pensava muito. Se alguém falasse, olha, isso é bom, esse médico é melhor. Era uma preocupação constante, né? Um estado de alerta, né? Se eu estivesse né? correndo durante 4 anos para poder salvar a minha filha dela mesma. E perdemos essa luta. Né? Sim. E só que para os olhos de quem está lá fora, ninguém sabia que a Ana Luísa passava por essa dor e que a gente passava por essa luta. Só quem sabia eram os meus irmãos, minha mãe, 2 casais de amigos, porque a gente frequentava muito e viu ela alguns dias de crise, mas nem meu sogro e minha sogra sabiam. Sim. E nenhum outro porque amigo é uma de dor, fora. Ela Sim. tinha vergonha. E ela proibia a gente de falar com qualquer pessoa que não fosse os médicos dela. E olha, eu vou falar assim, ela está falando enquanto mãe, ela viveu isso, tá? Para vocês entenderem, meus amores, eu vou falar de novo do lado aqui como terapeuta, como psicóloga. Tudo que ela está falando, que eu escuto aqui, é essa dor que ela é de verdade isso. Porque muitas vezes eles têm dificuldade em falar com as mães, falam para a psicóloga, que, como ela disse, né, tem que ter essa empatia, tem que ter essa coisa, eles precisam confiar,
porque expor a tua vulnerabilidade. Nós temos vergonha de assumirmos muitas vezes aquilo que a gente fala, meu Deus, me perdoa pelo que eu estou pensando. E talvez você em casa sabe o que eu estou falando, que você fala, não quero nem pensar nisso, mas nós pensamos. Então, ter um profissional onde você possa se abrir e você não vai ser julgada, e é importante, eu sempre falo, aqui, nesse espaço terapêutico, nesse setting terapêutico, você pode ser você, né? Então, o que ela está trazendo eles não querem que fale. É muita intimidade expor, é como se você tivesse sem pele, exposto. É uma ferida assim exposta. É uma doença, a depressão é uma doença que sofre muito tabu. Muito tabu. Você querer ir num psiquiatra, o próprio doente não quer, porque acha que é um médico de louco. Exato. E é o que eu sempre falo, gente, se você vai num cardiologista que cuida do seu coração, por que você não pode ir num psiquiatra, que é um médico que cuida do seu cérebro? Exato. Mas há esse preconceito. E o interessante é que com toda essa dor que a Ana Rosa viveu, né, com a Ana Luísa, e não deve ter sido, não é fácil, né? Hoje você desenvolve um trabalho de conscientização. Olha que coisa, que movimento bonito, como eu te falei. Difícil, que é o que a gente está falando aqui para vocês, né? Entenderem a gravidade dessa doença silenciosa, gente. Não é? E eu acho assim, quando você abre o espaço que você abre no seu programa, da gente estar falando sobre depressão, sobre o abuso, a gente dá força, né, para a pessoa que está ali do outro lado poder estar se abrindo com a família dela, né? E quem é família ou é um amigo, a gente só tem que dar o ouvido. A gente não pode falar, a gente não pode julgar, é difícil fazer esse papel, porque você é uma profissional da área, né? Às vezes a mulher, o marido ou a mãe de uma pessoa que está passando pela depressão não tem esse conhecimento que vocês profissionais têm, né? Então, foi o que eu fiz, eu fazia meu papel de mãe. Isso. Né? Eu dava amor, eu não julgava, eu queria ajudar a minha filha, mas procurei os profissionais da área para poder ajudar ela da melhor forma possível. E olha que interessante, gente, o que a Ana está trazendo, compartilhando aqui, ela acolheu, ela fez, como ela disse, foram 4 anos nessa luta, e ela deu todo esse suporte para a filha, para Ana Luísa, e mesmo assim, essa luta, perderam ela, né? O que a gente tem que passar, a gente passa, Renata. É difícil demais. E aí eu vou falar uma outra coisa. Muitos pais, a Ana Luísa teve esse suporte, tem muitos pais que não dão esse suporte porque não tem este conhecimento que nós estamos falando aqui, dessa atenção. Gente, a doença emocional, a nossa mente, ela precisa ser cuidada. Se você está sofrendo, peça ajuda. Se você fala, mas não adianta falar para o meu pai, não adianta falar para o meu marido, não adianta falar, procure outra pessoa. Procure um profissional, mas peça ajuda. Eu costumo usar a frase assim, que o silêncio mata. O silêncio mata, as pessoas estão morrendo, essa é a minha luta, Ana. Este é o meu movimento. Porque você, como psicóloga, quem te procura, o que faz? Vai falar. Gente, vai tirar esse lixo que está aqui dentro, todo esse peso e ninguém me procura para falar, eu estou muito feliz, doutora, marquei uma consulta para dizer que eu estou feliz. Olha, tá tudo lindo, maravilhoso. Não, as pessoas procuram para se abrir porque elas estão sangrando por dentro. Tem dor. E elas precisam esvaziar essa dor. Então, assim, se você está assistindo a gente aqui e está sofrendo, procure ajuda. Procure a pessoa certa. E se você, de repente, fala, mas não adianta falar, você tem profissionais aqui, tem a Ana aqui, que faz esse trabalho maravilhoso nas escolas, conscientizando pais, mães, adolescentes. Sabe? Ela lutou junto com a filha e hoje ela está lutando para salvar outros, né? Conscientizar.
Eu ter acompanhado com tudo que eu aprendi Isso. nesses 8 anos, acompanhado, saber que eu dei o meu melhor sem julgar, é o que me traz paz. Não me tira tristeza, Isso. mas me traz uma paz. Porque eu conheci outros pais. Sim. Porque a depressão, ela tira energia, né, da pessoa. Ela suga. E a pessoa fica de cama, dependendo dos dias. Ela não quer trabalhar, ela não quer estudar. Às vezes não quer tomar banho. Exatamente, né? tem Não quer vários nada, ela não tem níveis. energia para nada. Ela quer ficar jogada na cama dela, naquele cantinho, não quer sair de lá daquele escuro. E daí o que ela escuta da família? É vagabundo. Isso é preguiçoso, levanta não quer daí, estudar. você não sabe o que é, Que vai não doença sei que o quê. nada, que tristeza que nada. Então ela passa por esse bullying ainda. Exatamente. E já vi pais que perderam os seus filhos dessa forma. Se sentindo culpados. E depois não que o é? filho parte, por que que eu não ouvi? Porque pelo menos eu não dei um carinho. Né? Sim. E a minha luta não é só pela conscientização, porque eu acho que nesses 8 anos a gente progrediu muito, as pessoas falam um pouco mais do assunto, né? Sim. Antes era um tabu muito grande, ninguém nem podia falar, mas hoje também é por políticas públicas para dar qualidade. Exato. Né? Porque o que eu gastei com a minha filha, né? E teria gasto até o dobro, Sim. mas assim, é uma doença muito cara. É uma doença cara. Né? Você paga terapia, né, por sessão. Tinha semana que a minha filha não estava bem, ela ia 3 vezes. Né? Os medicamentos, às vezes está tomando um medicamento, detecta que aquilo não está fazendo bem, está fazendo mal, trocar. vai tudo para o lixo. Né? A gente tinha também a consciência que a gente não mandava para o lixo. A gente procurou lugares que acolhem, né, esses remédios e passam para frente. Mas joga no lixo e não são baratos. Não são baratos. Olha, a gente está falando de 8 anos atrás, era coisa de R$ 2.500. Né? Então, assim, nós precisamos de políticas públicas que a pessoa vá num SUS, né? E que ela possa ter esse acolhimento. Acolhimento e um medicamento. E ela possa ter a oportunidade de trocar-se aquele medicamento. Porque às vezes só tem aquele. Tem cidade, né? Como a gente hoje, eu me conecto com muita gente, tem cidade que não tem posto de saúde para um atendimento para um depressivo. Gente, olha como esse assunto aqui, eu queria ficar horas falando com você, mas o nosso tempo, ele já chegou aqui, né, no final. Eu queria, Ana, que você olhasse para essa câmera, que você deixasse uma mensagem para essa audiência, que você compartilhasse, além de tudo isso que você compartilhou aqui. Eu queria que tem que ter parte 2, parte 3. Eu quero que você conte comigo para este movimento de conscientização, tá? É tão sério isso. É muito importante. Tá? É muito importante. Nós precisamos abrir a nossa boca. Né? São vidas, tá? A Ana Luísa não está aqui. E ela está aqui hoje, a Ana Rosa, mãe, aqui com essa dor, com esse movimento, para alertar outras pessoas, para que isso não aconteça, né, mais. Então, a gente precisa se ajudar, tá? Amada, abra teu coração aqui, deixa uma mensagem para essas mulheres aqui de conscientização. Difícil, porque eu não sou de frases prontas, né? Mas a gente tem que aprender a ouvir o outro, não julgar a dor do outro. Às vezes o que dói em você não vai doer em mim. E às vezes o que é tão simples para você é pesado para mim. Então não julgue, acolhe e vamos levar a sério, porque depressão é uma doença, não é frescura. Nossa. Minha amada, muito obrigada. Tá? Eu te desejo força e que você continue neste movimento lindo, ajudando tantas pessoas, salvando vidas. Obrigada. Tá? Meus amores, a gente fica com este programa aqui, com essa mensagem dessa maravilhosa. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima semana. Tchau, tchau.